Bem-vindo a mais um Vale Conexão e hoje em ritmo de celebração. 10 anos da Escola Profissionalizante Elza Maria Porto Costa Lima. Elza Maria Porto Costa Lima. Estamos aqui com nada mais nada menos que a diretora, professora Márcia Porto, com várias especializações, mestranda pela Universidade de Madeira também, e que está aqui hoje para conversar um pouco sobre esses 10 anos. Professora Marília Costa, que é da casa, professora de língua portuguesa também, com várias especializações também, e vai conversar com a gente sobre essa experiência na Escola Profissionalizante. E nós temos aqui o motivo maior do trabalho de vocês e o nosso, o aluno, que é o Arthur, que está representando os alunos. A gente não poderia celebrar esses 10 anos da escola sem trazer um aluno para falar sobre essa experiência, sem dar seu testemunho, porque vocês são razão de tudo que a gente faz no ambiente de educação, ver a transformação, ver o desabrochar, ver o crescimento de vocês. E eu começo essa entrevista conversando com a professora Márcia. O que nós temos a celebrar em 10 anos? Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa. Agradecer à FVJ por ser uma parceira muito próxima, que tem colaborado desde 2009 com alguns projetos junto com a gente. Estar completando 10 anos da EP Elza Porto Costa Lima é motivo de grande alegria, pois nós vislumbramos resultados não só no aspecto quantitativo, de alunos que a gente forma e coloca na sociedade, mas resultados da construção de uma amizade que se consolida entre funcionários, professores, alunos, pais. Então, há muito amor envolvido e merece ser comemorado. Temos que celebrar. Professora Marília Costa, a senhora tem mestrado em letras pela UERN e tem o desafio hoje de trabalhar a linguagem, a língua portuguesa no ambiente da escola profissionalizante. Nós conversávamos há pouco e nós brincávamos em torno da percepção, né? A senhora acha que nós vivemos uma crise de percepção? Pode-se dizer que sim. Hoje mesmo na aula a gente falava sobre inversão de valores, né, de que o mundo está meio virado, né? Camões já trabalhava nessa perspectiva, né, nos poemas. Será que só para mim que o mundo anda consertado? Né? Então, hoje, trabalhar com o jovem é também caminhar nessa perspectiva de fazê-los perceber esses dois caminhos, 3, 4 caminhos, né? E traçar o melhor percurso para que ele chegue, né, onde ele almeja, onde ele deseja. A língua portuguesa, através dos textos, das imagens, dos clássicos, eu acho que é uma boa colaboradora nesse sentido. E Arthur, o que é que te motiva a ir para a escola profissionalizante todos os dias? O que é que te leva para lá? O que é que te atrai na escola? Pode falar. Bom, eu diria... Você está fazendo o segundo ano, é isso, Arthur? Exatamente, fazendo o segundo ano de informática. Qual é o teu sonho? Cara, o meu sonho é trazer um benefício melhor para minha família, certo? Sim. Já que eu vejo que minha mãe batalha bastante para trazer um conforto para minha família em si, para o meu irmão, para mim, para minha avó, para o meu avô. Bom, o que me motiva mesmo a ir à escola todo dia é poder garantir um conhecimento melhor e alcançar meu objetivo. Meu objetivo, que no caso seria esse, trazer esse benefício a eles. Pretendo me formar em engenharia elétrica, certo? Pois, sei lá, cara, é uma área que eu consigo me encontrar. Eu sei. Se você fechar o olho agora e eu digo assim, escola profissionalizante, qual a primeira imagem que vem na tua cabeça? Cara, eu diria que são todos os funcionários, de verdade. Porque tanto os professores como o núcleo gestor, eles criam com você uma intimidade que você acaba vendo ali não só mais como um ambiente escolar que você tem que frequentar todo dia, acaba se tornando uma família, sabe? Você acaba criando amigos, laços ali, que você provavelmente vai levar a sua vida toda. O nosso diretor, Antônio Henrique, ele tem uma coisa interessante que ele coloca que todas as pessoas que estão nesse ambiente acadêmico são professores. Desde a moça da cantina, ao rapaz jardineiro, ao professor que tem sala de aula, a gente geralmente estabelece a relação de aprendizagem muito aluno-professor. Mas o aluno está aprendendo em todas as circunstâncias. Quando vai para o cinema, ele está aprendendo, ouvindo uma música, ele está aprendendo. E os professores se fazem também na troca dessa experiência.
Mas existe uma questão que muda muito hoje. No meu tempo, eu sou bem mais velho do que vocês, as gerações mudavam de 20 em 20 anos. Hoje, agora, as gerações mudam de 5 em 5 anos. Então, você já tem 2 gerações na sua escola de mudança, de visão. Como é conviver com esse turbilhão de mudanças numa escola profissionalizante com quase 500 alunos em Aracati, litoral leste do Ceará, e ser uma referência para essa comunidade? Garcia, é um fato tão forte, porque a gente pensa que vai para a escola para ensinar, mas no momento que essas relações se dão, a gente percebe o quanto que a gente aprende. Eu, por exemplo, quando entrei na escola profissional em 2009, eu era uma Márcia. E se naquela época, se eu pegar um texto que eu escrevi naquela época sobre minhas perspectivas, sobre o que eu pensava sobre a educação, sobre o que eu pensava sobre a juventude, o que eu pensava sobre os jovens, era uma concepção bem diferente do que eu penso hoje. Então, eu aprendi muito. Posso dizer que hoje eu sou uma pessoa muito melhor após conviver com esses jovens, com esses profissionais, o dia inteiro naquela escola. E eu faria tudo outra vez. Maravilha. Professora Marília, o Arthur levantou uma coisa bem interessante, por isso que eu fiz analogia com o que Antônio fala, que não é só o professor, não é só o aluno, tem todo um ecossistema, tem toda uma comunidade comprometida com esse desenvolvimento, com esse processo. E pelo que ele falou, eu achei bonito, porque são os profissionais. Como é que se desenha isso num momento em que o papel do professor é tão discutido na sociedade? A gente vê escândalos e mais escândalos todos os dias em cima da imagem do nosso herói maior, que é o professor. Nós costumamos dizer na sala dos professores que a escola é um organismo vivo. Orgânico, né? E nessas transformações, nessas mudanças, a gente procura, né, sempre olhar para o nosso produto. Né? Alguém pode dizer que a palavra produto pode soar, né, pejorativa. Mas qual é o nosso foco? É o aluno, o aprendizado. Se é o aluno e o aprendizado, há o humano. Né? Então, mesmo que diante do contexto que a gente vive, que não é tão, né, esperançoso ou não tão agradável diante da profissão, né? Hoje ser professor muitas vezes um item de segundo plano, né? Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, muitas vezes eu coloco o professor como a lista, que é a base, né? Que é a base de todas as outras profissões, né? Nós não deixamos esse caminho ou esse pensamento, né, sobressair. Todos os dias, é constante, mesmo com as dificuldades, com as histórias de vida que nós nos deparamos. A minha experiência inicial na profissão foi na escola, né, privada. Então, eu optei ficar na escola pública, nesse universo de desafios. Né? Eu me encantei. Né? Eu acredito que a mesma perspectiva que Márcia citou, quando nós fazemos a entrevista de seleção para entrarmos na escola, né, nós damos uma entrevista com uma perspectiva. Por que você quer trabalhar na escola profissional, nesse formato? Né? Então, eu fui com a perspectiva, ao conhecer, no percurso, eu me dediquei exclusivamente, hoje eu tenho dedicação exclusiva à escola, e, assim, digo com toda a firmeza que eu não me arrependi. Né? Devido a esse universo maravilhoso de aprendizado, nessa mão dupla, né, que a educação se faz, o que a gente vê na teoria se concretiza, né, todos os dias em sala de aula. Então, para mim, professora, já com 19 anos de estrada, né, sempre no ensino médio, né, então, assim, você vê o texto de Paulo Freire se concretizando, né, da praxis, da ação, da reflexão sobre sua prática, da questão dos sonhos, né? A escola profissional vem com formato, eu lembro muito bem a cada inauguração, que era uma fábrica de sonhos. Né? E hoje, quando você faz a pergunta para Arthur, qual é o sonho dele, a gente quer alimentar esses sonhos. Sim. A juventude que sonha, e quando ele diz o sonho dele, é uma juventude que diz para mim que tem esperança. Então, eu não posso esmorecer diante de um contexto que não valoriza a minha profissão. Sim. Né? Então, eu me valorizo, né? Tenho orgulho de ser professora, porque eu sei que quem está ali todos os dias à minha frente é uma pessoa que também acredita. Né? E eu consigo me
com esse sonho, com esse acreditar dele, também acreditar que o meu trabalho é muito importante, vai fazer a diferença. Sem né? dúvida. Você estava falando de música agora há pouco, quando você fala em sonho e que você fala que você acredita, me veio o John Lennon como a música Imagine, né? Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Então é importante que a gente tenha essa noção de que nós não estamos sozinhos nesse sonho, nessa viagem, nessa busca. Né? Professora, eu vou já falar com o Arthur mais um pouquinho, professora Márcia, é um testemunho, há mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, toda a vida que eu passo num supermercado X, tem uma moça que me diz: você conhece a diretora da escola profissionalizante? Você fala com ela sobre o meu filho? Aí eu ousei ligar para a senhora e pedir seu telefone, saber se podia dar o telefone. Aí eu passei por ela, você falou com ela? Eu falei, mas ela disse que é o seguinte, que eu tenho que passar pelo concurso também, que eu não sou especial. Eu disse, muito bem, mas seu filho está estudando? Eu que estou colocando essa narrativa, porque ao mesmo tempo que nós temos 500 alunos lá na escola, deve ter 1.000 querendo entrar na escola. Mais de 1.000. Como é que se lida com essa... Não deixa de ser uma frustração desse contingente que não consegue esse acesso que o Arthur conseguiu, por exemplo. Os meses de outubro a fevereiro são meses assim bem delicados, porque quando chega outubro, os pais começam a vir procurar escola, né? E a maioria, isso me deixa bastante feliz e orgulhosa pela imagem que a sociedade tem da escola com relação à integridade com que o processo é feito. Raramente a gente encontra uma pessoa que vem pedir para a gente dar um jeitinho para o filho entrar. Maravilha. Geralmente eles vêm perguntar como fazem para poder o filho entrar. E quando a gente explica o processo, eles entendem. A transparência do processo. Uhum. E aí a gente tem esse período de inscrição, e a gente faz o processo seletivo, montamos uma equipe de confiança, e chega o dia que saem as listas. Ai. E aí a gente publica no Facebook, a gente tudo que é rede social, tá lá coloca na rede social e colocamos na portaria da escola. E é muito emocionante. Você jura que o menino está ingressando numa universidade de alto porte, porque tem aqueles que saem frustrados porque não conseguiram, e tem aqueles que choram emocionados, agarrados pai e mãe ali porque o filho conseguiu, né? E eu sempre digo para os pais na primeira reunião do ano, o mérito é exclusivamente da família. E tem aqueles que não conseguem, que ainda vêm conversar com a gente, né? Mas meu filho não conseguiu e tudo. Aí eu digo, qual foi a colocação? Aí ele diz, aí dependendo da colocação, eu digo se há possibilidade. Porque às vezes tem aqueles que conseguem, mas não é o negócio deles. Uhum. E a escola profissional é uma escola maravilhosa. É uma escola muito boa, mas não é boa para todos. Tem suas exigências. Tem as exigências. Então, o menino que ele tem uma determinada perspectiva de vida, que não necessariamente ele precisa exercer aquela profissão para com aquela profissão ser inserido na universidade, é muito difícil ele passar o dia inteiro na escola. Vou dar um exemplo. Primeiro ano da escola, nós tínhamos um menino, nunca eu esqueço o rosto dele. Ele conseguiu ingressar, mas ele era corredor de vaquejada. Ele tinha um cavalo e toda tarde ele ficava muito inquieto. Por quê? Porque ele já tinha o costume de estudar durante a manhã e à tarde ele cuidava do cavalo. Dava banho no cavalo, ele que alimentava o cavalo, ele escovava o cavalo. E aí ele teve que passar isso para outra pessoa. E ele ficou se sentindo muito ruim. E um dia ele veio conversar, né? E pediu para a gente conversar com os pais dele, porque ele não estava aguentando aquilo ali. Eu disse, mas o que você quer para a sua vida? Qual a sua perspectiva? E quando ele falou a perspectiva dele, eu realmente chamei os pais e disse, olha, é isso que ele quer. A felicidade do seu filho. É a felicidade do seu filho. Não é o seu sonho, é o sonho do seu filho. Então, deixa o seu filho seguir o sonho dele. Uhum.
E é nesse sentido. Muitas vezes a menina, o jovem, ele não consegue ingressar, mas isso não quer dizer que é o fim do sonho dele. Tem outros caminhos que ele pode conseguir. São muitos alcançar, caminhos, né? Muitos que ele pode conseguir alcançar o sonho dele. A escola profissional é um excelente caminho para alcançar o sonho, mas não é o único. Arthur, você falou uma questão, quando você falou sobre o seu sonho, o que te motiva, você trouxe para o primeiro plano a família, né? Você quer, de certa forma, devolver para a família ou entregar para a família um nível de qualidade de vida que até o momento talvez eles não tenham. A professora Márcia falou sobre a importância da família no ingresso desses alunos na escola. Quão importante foi sua família para que você ingressasse na escola profissionalizante? Em que ponto isso pesou? Como eles contribuíram? Como se deu esse processo? Sinceramente, queria comentar sobre o ano passado. Foi 2018 quando eu ingressei no colégio. As primeiras semanas foram completamente difíceis, por conta de uma mudança total na minha rotina. Eu era acostumado a sair da escola mais ou menos 12 horas, estudar à tarde, à noite descansar ou então sair com os amigos. Quando ocorreu essa mudança de estudar o dia todo, pegar essa rotina, principalmente na época das provas, eu sinceramente pensei em desistir, pensei em abrir mão da escola, dizer, poxa mãe, não consigo, não aguento, não dá pra mim. E minha mãe, ela agiu com uma base incrível, cara, ela me motivou, ela disse que ali eu podia encontrar as necessidades para conseguir construir esse meu sonho, para construir esse meu desejo de dar a ela essa condição de vida, sabe? Uhum. Então, quem influenciou também foi bastante a minha avó, que mora comigo. Ela disse, meu filho, ainda lembro, ela disse, meu filho, se você tem um sonho, a estrada não vai ser nada fácil, mas se você quer isso mesmo, persista, que você sempre vai ser recompensado por tudo que você fizer, tudo que você dedicar a isso, vai retornar para você. Bonito. Parabéns à sua avó. As histórias que surgem, vocês falaram que aprendem muito com os alunos. O que você tem aprendido recentemente com os alunos, professora Marília? O que eles têm trazido de novidade? Porque aqui na faculdade a gente é surpreendido o tempo todo, né? E você falou uma coisa interessante, professora Márcia. A senhora falou que as pessoas sonham em estar na escola profissionalizante. O nosso documentário esse ano foi exatamente a história de alunos que vieram da escola rural. O diretor foi o Fabrício, e que moravam lá em São Chico, o outro morava em outra cidade, o pai era artesão e que sonhava e tal. E quando chega numa escola maior de ensino médio, como uma escola profissional, como a escola do Beni, parece que se abre um outro universo para eles. Parece, como o Arthur acabou de falar, né? É difícil, mas é algo novo. E quando eles passam por esse processo e chegam numa faculdade como a FVJ, é outro universo completamente diferente também. E eles nos surpreendem com o que trazem, né? É muito rico. Como a senhora tem se enriquecido nesse processo ultimamente? Sim, são muitas histórias. Algumas estão até na minha dissertação. Pois vamos dividir um pouquinho com a gente, é muito rico. O fruto da minha pesquisa, né, foi a escrita na internet e a partir muito da vivência da escola. E eu lembro muito bem, claro, várias histórias, mas algumas específicas, né? O aprendizado perpassa justamente por esse caminho de eles enfrentarem muitas adversidades, passarem por muitas dificuldades que eu, na idade que eu tenho, eu não tinha vivenciado. É outra realidade. Outra realidade, assim, de não conhecer o pai, de ter perdido o pai muito novo, que eu perdi meu pai já adulta, de não ter o sobrenome, né, do pai. Enfim, histórias assim que eu nunca vivi e nem vou viver. Uma infância que foi vivida completamente diferente. De uma infância, isso. Por etapas. De morar no interior, no caso eu nunca morei no interior, né? De ter que andar bastante, de nunca ter ido a uma pizzaria. Sim. Tem uma história que me marcou muito, que eu tinha uma aluna monitora, né? E que nós fazíamos o projeto, pesquisa, íamos às feiras de ciências, e eles começaram a desenvolver esse trabalho e a ser convidados para ir a eventos,
Né? Aqui mesmo na FVJ eles apresentaram artigos, vieram às feiras, né? A Expo, FVJ, fomos à UERN, a outras universidades, enfim. O mundo se abriu para eles. Sim, e eles começaram, né? Eu os acompanhei no primeiro, segundo e terceiro ano. E assim, no terceiro ano eles receberam o convite para ir ao Curta Canoa. Sim. Né? E antes de ir ao Curta Canoa, tinha uma noite especial para alguns jovens, e eles foram convidados. Né? Então, eu os levei. Né? A gente meio que ultrapassa o tempo da sala de aula. Aí eu os levei, e assim, o convite veio só para eles dois. Eu fiquei fora. Sim. Né? Então, os protagonistas eram eles. E aí eu os levei. Eu fui junto com a outra colega e ficamos esperando na porta do evento. Quando eles terminaram, eles perguntaram assim, vocês estão com fome? Né? Era um rapaz e uma moça aí. Estamos, vamos à pizzaria? Aí ela olhou assim. Pizzaria, professora? Sim, vamos à pizzaria, vamos conhecer Canoa Quebrada, né? Ela morava no interior, assim, na divisa quase do Rio Grande do Norte. E assim, vamos, professora. Aí nós fomos. O rapaz, né, assim... Já conhecia, morava em outra cidade e vinha sempre para cá, os pais muito presentes. Quando nós chegamos à pizzaria, enquanto fazíamos o pedido dessa professora, que baixinho, olha, é a primeira vez que eu estou aqui na pizzaria. Aí assim, é o quê? Assim, professora, assim, você está com dúvida do sabor da pizza e como é que você quer ajuda, assim? Aí, não, vamos fazer o seguinte... Aproveite, se delicie, no duplo sentido, né? Assim, escolha. Se posso escolher, você pode escolher. Assim, eu nunca esqueci disso. As experiências. Podia parecer tão simples, tão comum para a idade deles, né? Tão simples também de realizar, né? E assim, marcou. Maravilha. E a pizzaria com a aluna, e hoje somos amigas, e é isso também que eu carrego, né? A relação de aluno e professor muitas vezes não é tão simples, não é tão... É suave, né? E nesse caminhar da profissão eu tenho procurado estabelecer essa relação. E muitas vezes eu tenho, após os 3 anos que eles ficam conosco, né, mantido a relação da amizade. Né? Nós temos hoje colegas, nós temos um ex-aluno fazendo mestrado na UERN, que foi meu aluno aqui na FVJ, o Tainan. Tainan, aniversário dele foi recentemente. Sim, abraço, foi. Tainan. A gente é muito orgulhoso de você também. Isso, nós temos um jovem embaixador que mora, né, no mundo. Né? Aquele da Alemanha, ele mandou um vídeo pra gente recentemente também. Enfim, entre outros que continuam mantendo e nos relacionando, ultrapassou a sala de aula. Então, esse é o maior aprendizado que fica. De vez em quando, eles mandam mensagem, professora, tem crase ou não tem crase? Ajuda aqui nesse texto, corrige aqui. Eu acho que isso aí é o segundo plano nesse ponto. O primeiro é a lembrança e a amizade que ficou. Referência. Sim. A referência. Aí eu passo uma pergunta bem clichê para a professora Márcia. Diante disso tudo, o que faz você feliz, professora Márcia? É bem clichê, até propaganda de televisão. O que faz você feliz nessa trajetória? O que me faz feliz é saber que eu estou num ambiente que eu amo e que também sou muito amada. É isso que me faz feliz. E pode ter os desafios que tiver, pode ter os problemas que tiverem, mas eu me sinto muito acolhida e amada naquele espaço de educação. E também amo muito. Pronto, o programa de hoje é sobre a escola profissional. É paixão para a vida toda. E a gente vai para o intervalo e volta já, continuando esse delicioso bate-papo. Tá bom? Até já. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, que está sendo muito agradável, sobre a escola profissional. E completando 10 anos, é paixão para a vida toda. Estamos aqui com a professora diretora Márcia Porto, a professora Marília Costa e o nosso querido aluno, representante de toda a classe estudantil, que é o Arthur. Arthur, o que é ser protagonista para você? Bom, ser protagonista seria ser o principal, ser o foco de algo, sabe? E Ser o sujeito da situação. ser o foco principal daquela área. Professora, eu perguntei sobre o protagonismo porque são preceitos da escola, o protagonismo juvenil,
a formação continuada, essa relação com o mercado, a atitude empresarial e a corresponsabilidade. Como é que isso tudo se coaduna? Como é que isso tudo se soma interdisciplinarmente? E aproveitando essa pergunta, o que difere a escola profissional de uma escola de ensino médio convencional? Algumas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Eu iria, para responder sobre as premissas da escola profissional, eu ia exatamente fazer essa relação. O que diferencia a escola profissional de uma escola de ensino regular é exatamente a filosofia de gestão. As escolas de educação profissional em todo o estado do Ceará, elas têm uma filosofia de gestão baseada na tese, que é a tecnologia empresarial socioeducacional. Essa tecnologia, ela vem oriunda de um sistema empresarial, como o próprio nome está dizendo. Para isso, ela tem os seus princípios, né? O seu suporte, aquilo que alicerça todo o pensamento, toda a ação. E nós estamos sustentados em 5 premissas, que é o protagonismo juvenil, que é exatamente fazer com que professores, gestores e, sobretudo, a nossa juventude, ela esteja desenvolvendo a sua capacidade de assumir a sua atitude, que ela seja capaz de saber, de entender que toda a ação é da sua inteira responsabilidade e que ele precisa de outras pessoas, mas que aquela atitude tem que ser da responsabilidade dele. Ele não pode esperar que a aprendizagem aconteça por intermédio de outros. Ele que tem que ir em busca. Sujeito da sua Ele história. tem que ser sujeito da sua história. A atitude empresarial é a capacidade dele desenvolver uma postura de cumprimento de horário, de cumprimento de regras. Na EP, por exemplo, nós não temos sino para indicar que a aula vai começar, não temos música para dizer que a aula terminou, nem temos ninguém do núcleo gestor dizendo para o menino que a aula está na hora de começar, tem que entrar em sala de aula. Os portões abrem às 7h20, 7h30 eles têm que estar em sala de aula, com ou sem professor. Porque quando ele estiver numa empresa, é desse modelo, né? Então, eles já se habituam. Tudo na escola tem uma rotina, como tem numa empresa. Se ele, ao concluir a 3ª série, ele não quiser ir trabalhar numa empresa, mas ele está com um perfil de um profissional. A outra é a corresponsabilidade, para que ele aprenda que é trabalhando com o outro, entendendo que o outro pode colaborar, que ele vai crescer, que nós vamos crescer, mas que nós somos corresponsáveis por tudo que acontece na rotina da escola, por tudo que acontece na nossa vida, pela nossa aprendizagem. Então, para que o nosso jovem ele conclua a 3ª série, conclua bem, dentro do êxito do que a gente espera de uma escola de excelência, os educadores, professores, funcionários, pais, núcleo gestor, alunos, todos são corresponsáveis. Temos a replicabilidade também, que é uma outra premissa, que é eles entenderem que tudo aquilo que eles aprendem, eles têm uma obrigação social de ensinar aos outros. Por exemplo, quando o Arthur ele iniciou na escola, em 2018, ele foi acolhido não pelo núcleo gestor, não pelos professores, não pelos funcionários. Foi um grupo de alunos que se preparou para acolher as 4 turmas de 1ª série no primeiro dia de aula. Eu só recebo todo mundo junto, dou bom dia, apresento quem serão os professores, e o primeiro dia de aula deles não é em sala de aula, é com um grupo de alunos que se organiza e se prepara. Lá eles desenvolvem a árvore dos sonhos, desenvolvem dinâmicas, apresentam as regras da escola, ensinam o caminho do bom viver, de jovem para jovem. Isso é replicabilidade. A formação continuada é quando nós fazemos com que tanto o grupo gestor como professores, quanto os jovens, eles entendam que não é só uma única formação que vai levá-lo para adiante. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele se habilita, mais possibilidades ele vai ter. Por exemplo, curso de enfermagem. Faz o curso durante 3 anos e, ao final dos 3 anos, eles fazem o estágio e recebem um certificado. Curso técnico com habilidade para técnico em enfermagem.
Porém, quando ele for concorrer a uma vaga de emprego e tiver uma outra pessoa que tiver esse certificado e mais um certificado porque participou do EREM aqui na FVJ, o currículo do outro está melhor. Então, a gente está sempre incentivando que, mesmo durante os 3 anos, eles estejam fazendo outros cursos em paralelo, que é a formação continuada. Maravilha, maravilha. É isso. É interessante ouvir assim, é tudo tão bem desenhado, né? Que se fosse assim no dia a dia, na prática, eu sei que acontece, mas não era dessa forma com um organograma tão bem definido. E nós estamos falando aqui agora há pouco, a professora Marília falando sobre Chico Buarque, sobre música, e a gente falou sobre o slogan que a gente brincou, que é paixão para a vida toda, e tem uma aluna, uma ex-aluna de vocês, que é colaboradora nossa, o nome dela é Bruna. E eu conheço pouca gente tão apaixonada, tão voraz, tão passional como Bruna. E quando falou que era dar um depoimento para a escola, ela ficou eufórica. Ela, Fabrício, eu preciso gravar o depoimento da escola e tudo. Os olhos brilhavam em tudo. O que apaixona nesse processo? O que apaixona muitas vezes é o que preenche, né? O que falta. A Bruna, é curioso você citar a Bruna, porque o irmão de Bruna também foi nosso aluno. Sim. Das primeiras turmas, né? Do curso técnico de segurança do trabalho, né? Então, assim, somado ao sonho de ingressar na escola, que parece uma universidade, né? Eu converso muito com os colegas e nós temos algumas atividades de escrita e eles possuem o diário de leitura. Né? E o diário de leitura tinha como proposta, logo nas primeiras páginas, você escrever sobre sua autobiografia. Elencar alguns pontos da sua vida em que você gostaria de destacar ali naquele diário, porque você vai ficar durante o ano todo construindo o diário e no final do ano vai dedicar esse diário a alguém. Só que o diário é de leitura, né? Não é um diário pessoal. A única pessoalidade, vamos dizer assim, é essa primeira página. E muitos confessam que os sonhos, ou o momento mais importante, a festa do ABC, sim, o batizado de um irmão, o casamento de uma irmã, e sempre, 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 o ano em que entrou na EP. Né? O ano o rito em que, de passagem, sim, o rito, a festa de conclusão do 9º ano e saber que o nome estava na lista da EP. Né? Então, isso assim fica muito marcante, né? Marca a vida do aluno e marca a nossa. Então, durante os 3 anos, ele vai sempre lembrando. E quando esmorecem, quando estão meio assim, cabisbaixo, querendo desistir, assim, você vai esquecer do seu esforço, dos concorrentes, né? É muita responsabilidade. E assim, é isso que faz com que Bruna ainda tenha essa chama acesa, essa paixão. Né, que alguns dizem que paixão é passageira, mas não. Né? Aquilo que bate, que fica, que queima, que marca. Né? Eu acredito que a educação tem disso, de deixar marcas, de ser apaixonante, é difícil, parece chocolate, que a gente quer mais e fica aquele gostinho que está acabando e eu quero mais, né? Eu faço essa comparação nunca muitas se encerra vezes. Também. Nunca se encerra e eu acredito que a escola preenche isso, preenche os sonhos, alimenta os desejos de realizações. Né? Faz com que ele acredite, muitas vezes, quando ele não acredita nele mesmo. Ele faz amizades, conhece pessoas, histórias de vida semelhantes, que se superaram. A cumplicidade. Né? A cumplicidade. Descobrem o amor, se apaixonam. Né? Se apaixonam. E o irmão da Bruna... O irmão da Bruna é um exemplo de um namoro que nasce na escola. Essa Bruna tem muita história, essa família. Isso, que se alimenta e casam e vão, né, vão deixar o convite, né, Márcia? Assim, eles nos convidam para as festas de família, eles querem que, de certa forma, nós participemos mais concretamente na vida deles. E isso é muito bom. Por isso que apaixona, né, que não sai. Você riu nessa hora aqui, Arthur. Você é apaixonado já? Apaixonado eu sei que você é, pelo que você faz. Você está aqui na mesa conversando conosco, você parece muito centrado, você fala com muita propriedade, com muita articulação. Obrigado. E você sabe que isso não é comum. Às vezes as pessoas têm certa dificuldade de falar, uma certa timidez. E você se considera uma pessoa privilegiada? Privilegiada em que sentido? Em estar onde você está, em alcançar os seus sonhos, em estar degrau a degrau subindo, enquanto outros não conseguem isso. Sim, eu me sinto uma pessoa privilegiada, sim.
Porque ter o que, basicamente, o alcance que eu tive para conseguir entrar na escola profissional é algo que poucas pessoas da minha idade às vezes têm. Por exemplo, eu tive o prazer, forma de dizer, de fazer uma escola que também me deu uma base, Sim. que me deu um apoio para que eu possa conseguir alcançar a média necessária para poder entrar na EP, para conseguir botar meu nome naquela lista, conseguir me inscrever e ser daquela escola. Qual era a escola? Da Anterior? Era o Marta Silvério. Certo, Escola Marta Silvério. Sim. E por conta disso eu me sinto um privilegiado, sabe? Porque às vezes eu vejo que tem certas crianças, ainda crianças mesmo, que não tem essa condição que eu tive, não teve esse... como é que eu posso falar? Exatamente, não teve esse acompanhamento da família, principalmente. Eu sempre tive minha mãe me apoiando muito, dando essa base, como eu falei no começo. Você tem 15 anos, né? Sim, 15 anos. Parece que tem 20. Vamos lá. O que é que os meninos de 15 anos da tua idade fazem, privilegiam hoje? Não vem dizer que você está na bolha, não, porque você está no meio do mundo também. Bom, pode ser relacionado até meus amigos, companheiros de sala mesmo, né? Que são os que eu passo conviver mais tempo. A aula de hoje, que vocês gostam de fazer, lembra que eu fiz uma pergunta? Sim, com certeza, eu lembro sim. Opa, cuidado. Bom. O horário permite? Bom, o que a gente gosta de fazer... Bom, como a Marília citou hoje na nossa aula, ela fez uma atividade prática, Sim. perguntando pra gente falar em forma de verbos o que a gente gosta de fazer, certo? Muitos alunos citaram jogar, praticar esportes, treinar, alguns citaram estudar, outros ouvir música e etc. Bom, e dizer... E você? Eu? Cara, eu gosto de treinar. Treinar. Tá bom, ótimo. Sim. Condicionamento físico é bom pra Você vida, a treina o gente quê? fica feliz. Basquete. Basquete, sim. Botar ele com o Antônio. Quebrar a perna do Antônio. Sim. Assim, e caracterizar de maneira única, atualmente, o que os adolescentes gostam de fazer é bem complicado. Porque, como eu disse, teve essa grande variação. Então... São várias tribos, né? Exatamente. São várias tribos hoje. É o cauda longa, né? São vários segmentos, né? Exatamente. Mas se você tivesse passar uma mensagem geral para a moçada da tua idade, que mensagem você passaria para essa moçada aqui agora? Mas quando você está aqui naqueles eventos enormes, mundiais, e você vai mandar uma mensagem para a moçada de 15 anos, o que você diria para elas com relação ao que lhes aguarda, ao futuro, a tua percepção de mundo? Qual mensagem você mandaria para essa moçada? Cara, sinceramente, Sim. Eu diria que organizem seu tempo, porque é bom se divertir, é bom sair, é bom você jogar, praticar esporte, é bom você fazer tudo, mas sempre priorize seus estudos, porque agora é esse momento. Tudo, a sua base para a vida, a sua base no caso, para você alcançar qualquer coisa, seus objetivos é agora nos seus estudos. Então, se divirta, viva, mas também priorize seus estudos, porque eu tenho certeza que o que eles vão influenciar na sua vida, ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder modificar e vai ser uma base eterna para você. Até no momento que você está aprendendo algo, até o momento que você não vai mais poder respirar, vai ser aquilo que vai ficar na sua mente, vai ser aquilo que você vai usar para sempre, para sua vida inteira. E vocês duas ficam babando, vendo o aluno falando assim. Pega o microfone. Ficam babando as duas. Eu agora vou exibir um pouco. Eu estava aqui pensando assim, porque está com uns 3 dias que a gente seleciona qual aluno a gente ia trazer. Que horas foi que a gente decidiu que era o Arthur, Maria? Quase na hora de sair para cá. Eu tenho que levar um aluno. Quem leva? Não, é porque assim, Garcia. Eu tô brincando. Com muito orgulho, eu digo isso com muito orgulho. Bom, eu tô orgulhoso de fazer parte da escola. Qualquer aluno que eu trouxesse seria um Arthur. Porque é do perfil da escola. Maravilha, parabéns. Então, assim, a gente se sente feliz quando a gente
vê, a gente fica orgulhosa mesmo, babando, como a mãe, né, baba. Marília também, você vê aqui pelo rosto da gente até que você fez esse comentário. Mas é assim mesmo. Viu? É muito orgulho. Né? Qualquer aluno que a gente trouxer... Porque aqueles que não conseguem ter essa vivência, eles procuram outro espaço, outra perspectiva. Então, esse é o perfil de aluno da escola profissional. Mas quando eu falo na perspectiva de babando, no sentido de ficar, pô, que legal ver isso, que bom escutar isso, está dando certo, né? Aí você falou, professora Marília, sobre a questão da amizade que se estabelece. E isso exige uma coisa chamada empatia, de se colocar no lugar do outro. E a gente vinha falando agora há pouco sobre a questão que existe uma certa humildade nesse processo de empatia, de você... Eu ouvi uma frase dessas clichês que diz que o endereço mais difícil do mundo é o lugar do outro. A gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Como é que vocês desenvolvem o trabalho para chegar nesse nível de compreensão e não chamo de maturidade no sentido pejorativo, mas de percepção, de conscientização, né, do que é a vida, do que é importante, do que a gente precisa aproveitar o momento, né? Essa consciência do tempo é muito importante, porque o jovem muitas vezes acha que ele é super poderoso, que nunca vai adoecer, que sempre vai ter o tempo, sempre vai ser lindo e sempre, né? E essa consciência é necessária para que você possa galgar outros. Como é que se dá esse processo empático, digamos assim? Porque educar hoje em dia exige a simpatia. Professores, no meu caso, licenciatura em língua portuguesa, no caso letras, eu não tive essas disciplinas no curso de letras para que, como é que dá aulas, né? Como é que faz uma aula de formação cidadã? Então, eu sou diretora de turma, né? Nós vivemos essa experiência. Então, nós temos formações, nós temos eventos, discussões, os planejamentos, e a gente procura, né, dentro das competências socioemocionais que hoje, né, preconizam o nosso trabalho, entender e se colocar. Se eu não me engano, a empatia está em um dos eixos, né? O respeito, a colaboração, a tolerância ao estresse, a frustração, né, que são, assim, elementos que vêm surgindo com as juventudes, com a mudança da sociedade, que nós professores muitas vezes não estamos acompanhando ou não nos formamos naquele, né, com esse perfil, com esse novo formato de jovem, de público. Então, assim, essas disciplinas, ao passo que eu assumo, né, eu também me formo e vou trocando, né? É curioso porque não se tem prova, não se tem nota, não se tem, né, aquela dinâmica sistemática que um português, uma matemática, uma química tem. É mais entrega. E sentamos, né? Quem eu sou? E aí eu também entro na roda, eu sou Marília. Quem é Marília? Né? Então, com essas práticas, essas vivências, o aluno vai percebendo que não tem mais aquele altar, patamar, aquele degrau, o professor lá em cima e eu estou embaixo. Nós estamos sempre em círculo, nos olhando, nos entendendo, ombro a ombro. Está valendo, e vai valer muito a pena ainda que eu diga Arthur e outros Artures. Professora, ela falou sobre um tema que estava na minha cabeça, que a gente conversando sobre as condições que vocês apresentam para a gente nesses 10 anos da escola, me soa um oásis diante do que se conta da escola pública no Brasil. E a minha pergunta era essa: muito do que se conta também não seria um preconceito que se existe, que se plantou, que se semeia, querendo comparar a escola pública como sendo de menor qualidade diante da escola privada? Porque nós observamos casos e mais casos de sucesso que nascem nesse esteio da escola pública. A própria Faculdade de Vale do Jaguaribe tem muitos alunos que vêm da escola pública, a grande maioria, não só que vêm para estudar, mas que vêm também para colaborar, que já se tornaram professores, que já estão no mercado de trabalho e que espera-se às vezes uma oportunidade, um olhar, um cuidado, um zelo pela vida nesse sentido. Que analogia a senhora faz sobre essa visão que se tem da escola pública vindo dessa experiência da escola? É interessante, Garcia, que você fala sobre a questão do oásis, né? Parece-me que a escola é um oásis. E Marília fala muito sobre as relações baseadas no diálogo. Então, assim, realmente nós procuramos primar o máximo possível por essa relação baseada no diálogo. Para a gente conseguir realmente com que essa juventude ela avance, nós investimos no cuidado, na pedagogia da presença, como dizia Champagnat e Dom Bosco. Porém, há momentos
que realmente a gente tem que agir com dureza, né? Tem que endurecer. Mas, como dizia Guevara, sem perder a delicadeza. Então, eu sou sempre essa gestora que estou nos corredores, que estou abraçando, dizendo que eu os amo, mas quando precisa entrar na sala e dar uma palavra firme, eu também sou essa pessoa. E com relação à escola pública, existe um preconceito muito grande ainda, que gira em torno da ensino público, característica da escola pública. Mas esse preconceito ele está nos olhos de pessoas que não conhecem. Porque, aliás, o preconceito geralmente é fruto de ignorância. Né? É fruto da ignorância, muito bem. O preconceito é fruto da ignorância. Existe dentro da escola pública, hoje, e aí eu estou falando hoje, mas assim, com base nesses 10 anos, são 11 anos que eu trabalho em escola pública. Na EP são 10 anos. E a gente entende que essa escola pública hoje, ela tem todo um aparato. Por exemplo, eu desconheço as escolas privadas que tenha um quadro de professores que tem na EP de Aracati. Eu desconheço uma escola privada, eu estou falando da realidade local, sim, porque eu não posso me estender muito porque não conheço, que tenha no quadro de professores quase todos que são mestres ou que estão cursando mestrado e todos especialistas. Desconheço um quadro de escola privada que tenha um doutor, né? E nós temos. Uhum. Então, isso já diz da categoria do profissional que está dentro da escola, sem contar com o compromisso e no que eles acreditam. Maravilha. E aí a gente vai para o lado da gestão pública. Uhum. O governo do Estado, desde muito tempo, vem investindo para inserir esse jovem na universidade, de preferência a universidade pública, por conta do jovem não poder pagar, porque a maioria é pobre. Sim. Porque quem vai para a escola pública geralmente não tem condição de pagar uma universidade particular. Então, existe todo um aparato, existe todo um projeto, existe toda uma campanha, existe todo um material preparado, existe toda uma cobrança, uma formação para professores, para que esse menino ele consiga ser inserido na universidade. E eu não vejo isso na escola privada. É o que eu tenho a dizer. Maravilha. Nós temos pouco tempo nos resta do programa. Eu ficaria mais uma hora conversando com vocês, aprendendo com vocês aqui. E para encerrar esse nosso encontro, Arthur, eu queria que você me dissesse o que você vê quando olha para a professora Marília. Rapaz, que é uma mulher muito bonita. Sim. Com certeza. Sim, sem dúvida, não estou questionando isso. Mas, indo ao lado profissional, cara, eu vejo uma professora incrível, sabe? Ela tem vários anos de ensino, como a gente pode ver só pela fala dela, só por estar em sala de aula com ela, você já sente a pressão de uma professora que sabe o que está dando, que sabe o que está expressando ali. E, sinceramente, Marília, eu gosto muito dessas aulas. São ótimas. Principalmente as dinâmicas. E, cara, sem palavras. É uma professora muito boa, passa o conteúdo muito bem, cobra o conteúdo muito bem e não tenho o que falar. Maravilha. É uma professora incrível. Maravilha. Quando você vê um aluno falando assim, o que é que você sente? O que é que você percebe? Eu sinto que eu estou no caminho certo, né? Porque se nós temos uma professora como Marília no quadro, e Marília é mais uma da qualidade que nós temos. Sim, né? É um time. É um time. Então, eu tenho essa sensação de dever cumprido, que estamos dando conta da nossa missão e que temos tudo para alcançar a excelência. Né? Então, Arthur fala do que está no coração. E eu queria agradecer a vocês pela presença, mas quero agradecer especialmente a senhora professora Marília, porque a senhora faz parte dessa história que se chama FVJ. A senhora esteve com a gente 12 anos e continua com a gente. Uma vez FVJ, sempre FVJ. E eu queria aqui, de público, agradecer por construir essa história. E queria lhe perguntar o que a senhora percebe quando olha para a FVJ? Quando eu olho para a FVJ, eu vejo também a minha própria história, né? Porque foi uma professora que me indicou o curso,
né? Eu queria fazer farmácia. Sim. Na época, né, em Aracati nós não tínhamos, né? Hoje nós já temos, né? Isso. Vamos fazer uma segunda graduação. E foi uma professora que me indicou, né? Marília, olha, tá chegando na faculdade. Você não quer, você tem todo um jeito para ensinar, vá lá. Assim, será? Assim, vá, porque com o diploma, né? As portas para o trabalho, né, são mais certas, mais seguras. E então eu vim para cá. Né? Confesso que o primeiro semestre eu ainda quis, assim, eu vou experimentar e depois talvez trancar, mas um outro professor, né, de literatura, né, me faz assim abraçar o curso. Né? O professor Estélio Torquato, que foi nosso primeiro coordenador do curso aqui de letras. Literatura, arte, né? Isso. A arte transpõe. E pronto. Me convenceu e eu fiz o curso e ao mesmo tempo, né, concomitantemente, eu já fui contratada e as portas só se abriram. Então, a FVJ meio que se confunde com a minha história. Eu lembro muito de um fato que o meu pai fez, porque como era das primeiras turmas, a portaria de licença da faculdade, ela saía com os semestres e saiu no Diário Oficial, lembro. Meu pai fez questão de imprimir várias cópias e espalhar. Para validar o curso onde ele trabalhava, onde ele, né, disse, olha, leva para a escola onde você trabalha, porque as pessoas estão dizendo que a FVJ não é, né, seguro, não é só um grupo que está vindo. E assim, logo no começo, na cidade pequena, eu lembro disso muito forte do meu pai. Olha, leva, distribui, porque é garantido. Está aqui no diário, está aqui a licença e assim, curso reconhecido. Então, assim, é uma história. Tanto que mesmo após o mestrado, eu estou fazendo uma outra pós e assim, coração sempre bate pela FPJ também. 10 anos da escola profissional, celebrando aqui no programa Vale Conexão, mas quem celebra também é a comunidade como um todo. São várias famílias, é Aracati, é a classe docente, são os discentes, são os projetos, são os empreendedores, é a comunidade como um todo. Então, estamos de parabéns por contarmos com a excelência da escola, cuja missão se tornou uma referência estadual na oferta de ensino profissional no ensino público, e tenho certeza que está no caminho certo. Professora Márcia, muito obrigado. Professora Marília, mais uma vez, obrigado. E Arthur, parabéns e volte mais vezes aqui, é bom conversar com você também. E a nossa conexão maior, você sabe, é com você. Até o próximo programa. Muito obrigado.